Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu quero refletir com você o porquê de termos crentes que demoram tanto ou quase nunca chegam a um nível de amadurecimento espiritual. E vamos falar então de um termo que simboliza muito isso, que é o termo neófito. O que significa ser um neófito e por que alguns tendem a permanecer nesse estágio durante anos de caminhada, sendo certo que o mesmo era para ser temporário. O estágio de neófito, ele é uma passagem. Nós começamos iniciando na caminhada e ao longo do tempo nós vamos progredindo. Mas a gente vai caminhar, vamos falar sobre isso e vamos, é claro, trabalhar no final como resolver essa questão e principalmente quais são os efeitos ruins de alguém que não amadurece na casa de Deus. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar então o que vem a ser neófito. Que palavra é essa? Bom, baseando aqui no texto, a primeira palavra que é utilizada para neófito na Bíblia Sagrada está na Epístola de Paulo a Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3. Eu vou aproveitar, vou ler aqui para a gente. 1 Timóteo, capítulo de número 3, que está no versículo de número 6. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, abra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 6. Depois, nós iremos também, eu quero compartilhar aqui com você, o livro de Hebreus, no capítulo de número 5, tá? Deixa aberto aí que a gente já vai falar sobre eles. Então, começando aqui, Timóteo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, li aqui na palavra de Deus para a gente compartilhar. Bom, qual é o contexto disso aqui? Paulo estava dando, nesse capítulo, as características de um bispo, de um líder. Paulo estava ensinando a Timóteo quais eram os atributos que Timóteo deveria repassar para aqueles que almejavam liderar a igreja do Senhor. Então Paulo vai falar aqui, olha, que o bispo deve ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, tudo isso só no versículo de número 2. Então são várias características, tanto positivas, ou seja, o bispo deve ser irrepreensível, vigilante, etc, etc, como características negativas, ou seja, um líder não deve ser. E aqui o que nós vamos focar é não deve ser neófito. E o que vem a ser neófito? Se você for pegar a palavra, aqui é uma junção de duas palavras gregas, neo ou new no inglês, que significa novo, e phyton, plantar. Então, é alguém que foi plantado, é alguém que foi plantado recentemente. É uma nova plantação. Trazendo para o contexto, para o linguajar da igreja cristã, a gente traduz o neófito como um novo convertido, um aprendiz, um iniciante. Então, Paulo estava dizendo aqui no contexto de Timóteo que um bispo não deveria ser alguém que estava muito recente na fé. Para quê? Para que ele, mal chegando, aquele famoso ditado popular brasileiro, não, chegou agora, já quer sentar na janela, né? Paulo estava advertindo Timóteo para que não colocasse em cargos de liderança pessoas recém-convertidas. Por quê? Porque essas pessoas estavam despreparadas? Não apenas isso. Porque tem pessoas que amadurecem, que crescem, que compreendem o reino de Deus muito rápido. Outros demoram um tempo maior e outros nunca chegam. É isso que a gente vai focar hoje. Mas essa pessoa teria que ter um cuidado com ela para que ela não caísse na vaidade
na soberba. É o que está escrito no versículo de número 6 que nós acabamos de ler. Para que não ensoberbecendo-se, desculpe, não caia na condenação do diabo. Então, Paulo está explicando que o inimigo caiu nesse mesmo erro, né? Tentou ser igual, ser semelhante a Deus. Então, a vaidade, a soberba entrou na sua mente. Esse era o ponto aqui que Paulo estava dizendo. Mas o neófito, então, esse novo na fé, ele precisa de cuidados especiais. Precisa amadurecer, precisa passar por algumas situações, precisa ter experiência, precisa ter conhecimento. Então, uma série de conjuntos que vai fazê-lo amadurecer com o tempo e tirar ele da fase neófita para a fase de maturidade. É um edifício a ser construído, ele precisa ser edificado. É um termo que muito se utiliza também na igreja. Olha, vamos ser edificados. Então, a edificação é um processo, um crescimento espiritual. E isso envolve todas essas áreas. Então, não adianta, por exemplo, eu buscar muito a graça, o poder de Deus, se eu não tenho experiência, se eu não passei por aflições, tribulações, aconselhamento, se eu não tenho conhecimento profundo. Não adianta também eu só estudar e conseguir rapidamente um profundo conhecimento se eu não passei por essas experiências, muitas delas até sobrenaturais, emocionais, familiares. Então é um conjunto que vai te levar a sair desse tempo. Então essa fase ela é importante. É uma fase que a própria igreja deve cuidar, deve discipular, transformar esse novo convertido em um verdadeiro discípulo de Cristo. Não que ele não seja quando ele está começando, mas é uma fase incipiente. E qual é o texto muito interessante para a gente trabalhar? É o texto de Hebreus, capítulo 5, que aí gera aquela precaução para pessoas que têm dificuldade de sair desse estágio. Ou seja, ele começou a caminhada, aceitou a Cristo e começou a buscar. Mas num determinado momento, ele acomodou-se, ele não sai daquela fase de neófito. Então, nas Sagradas Escrituras, o conhecimento dele é raso. Nos dons espirituais, ele também não possui uma vida profunda de oração, de busca. E as experiências da vida, ele já passou por algumas delas, porque a vida não nos permite deixar de lado as batalhas do dia a dia, mas você percebe que ele continua caindo nos mesmos erros, ou seja, as dificuldades, as situações, os milagres, as bênçãos não ensinam nada para aquele crente. Ele continua cometendo os mesmos erros, então ele continua sendo um neófito. E um dos textos que eu mais gosto para trabalhar essa necessidade de sermos edificados, de crescermos na fé, é o texto de Hebreus, capítulo de número 5, que eu disse para vocês. Abra aí. Começando pelo versículo 11, o escritor de Hebreus diz, olha, o texto que eu estou falando é de difícil interpretação, porque vocês foram negligentes para ouvir. Então, primeiro problema aqui, alguém que é neófito, que permanece neófito, que não cresce, é alguém que ele é negligente, ou seja, ele não cuida do seu ouvido. E o ouvido aqui é o sentido simbólico do seu conhecimento. Ele não procura conhecer um pouco mais o mistério da palavra de Deus no dia a dia. Você não vai conseguir em um dia sair de zero conhecimento para se tornar o maior mestre da Bíblia. Você não vai conseguir isso nem em um ano, nem em anos. Mas se cada dia você procurar se aprofundar um pouco mais, cada dia você melhora um pouquinho a mais no seu conhecimento. Então, o escritor está dizendo aqui, olha, vocês se fizeram negligentes. A gente está numa época, um momento na sociedade que os cristãos da igreja eles têm dificuldade de ouvir
a Sagrada Escritura, de sentar e aprender e buscar o conhecimento. Procura-se muito aquelas palavras mais motivacionais a um movimento crescente, né? De um evangelho apenas e tão somente com uma alavanca de motivação, um evangelho só que te motive, que sempre te coloque para cima, um evangelho que te alimente seu ego, né? Alimente a sua fraqueza. E claro que em determinados momentos o consolo de Deus ele é importante. Se está passando por uma dificuldade, se está passando por um problema, Deus vai ter momentos para lhe consolar. Mas o conhecimento, você precisa estudar a Bíblia. Nós precisamos deixar de ser aquele crente apenas levado por emoções, por pregações que motivam, para pararmos um tempo e começarmos a nos aprofundarmos no real estudo das Sagradas Escrituras. E aqui continua o versículo de número 12, quando ele diz: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, olha que interessante, vocês pelo tempo já deveriam ser mestres. Então perceba que o tempo vai passando e espera-se que o cristão ele saia dessa fase de novo convertido, dessa fase de pouco conhecimento doutrinário, pouca experiência com Deus, pouco aconselhamento, pouca maturidade. E continua dizendo aqui, Hebreus 5,12, tá? Leia na sua Bíblia. Ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, o neófito, o crente imaturo, ele é como um neófito, mas que dá muito mais trabalho, porque olha o que o escritor está dizendo. Vocês já deviam ser mestres. Mas, impressionante, vocês precisam que toda hora a gente ensine as mesmas coisas, ou seja, os primeiros rudimentos. Então, o neófito, o novo convertido, ele vai passar por esse estágio. Lá na frente ele está edificado. E aquele irmão imaturo que perde a oportunidade de crescer, ele vai sempre precisar das mesmas palavras, do mesmo conhecimento, do mesmo ensinamento, porque ele não cresce, ele não avança, ele não aprofunda. E isso é ruim para ele mesmo. O objetivo do vídeo aqui não é acusar, não é botar o dedo, olha, você está errado. Não, mas é explicar algo está acontecendo, por quê? E precisa ser corrigido, porque o projeto de Deus é que haja uma progressão, ainda que a longo prazo. Ninguém está dizendo aqui, e eu repito, que você, em um dia, em um mês, em um ano, você vai se tornar um catedrático. Não. E ser um doutor e mestre na Bíblia é um dom. Então nem todos vão alcançar. Mas o crescimento, a edificação, ela deve ocorrer na vida de todos, na graça e no conhecimento, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Então, essa primeira avaliação que você deve fazer, puxa, isso aqui alguém já ouviu falar, eu ainda continuo sem saber. Pegue um exemplo, faça esse exercício. Pegue as perguntas mais simples da fé. Por que eu devo ser salvo? Por que só Jesus Cristo é o Salvador? O que significa o Evangelho? E etc, etc, etc. Se você não sabe responder esses princípios básicos da fé, e com certeza você já foi ensinado, então você precisa trabalhar essa edificação na sua vida, esse crescimento na sua vida, porque você tem todas as condições, Deus te deu capacidade intelectual para compreender o Evangelho, compreender o mistério da fé. Então deve estar faltando alguma coisa aí, e é importante o Senhor nos chamar a atenção, porque às vezes a gente precisa avançar e tem alguma coisa emperrada em nossas vidas. E o escritor continua dizendo aqui: e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então ele está dizendo, olha, como vocês continuam sendo neófitos, continuam como se fossem novos convertidos, eu quero dar o alimento sólido, mas não posso ainda. Vocês continuam necessitando de leite. E aqui no versículo 13, ele diz: porque quem precisa de alimento
não está experimentado, não passou pela experiência. Olha, que interessante. O fato de eu passar por provas não quer dizer que eu fui experimentado, porque eu posso ter passado por uma prova e não ter sido aprovado. O que acontece quando a gente não é aprovado? Você repete aquela prova. Então, às vezes, tem um cristão que ele está sempre repetindo. Ele começa, termina, não aprendeu nada, volta de novo, começa, termina, não aprendeu nada. Então fica nesse ciclo, fica nesse parafuso. Ele não sai daquilo porque aquilo é um momento de ensino e ele nada aprendeu. E aqui continua dizendo, não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Tem gente que valoriza, eu quero ser menino. Mas o menino aqui, a palavra de Deus nesse texto chama a atenção. Não é algo valoroso, é algo que deve ser desprezado. Nós temos que avançar, temos que chegar na maturidade. A igreja de Cristo precisa de homens e mulheres maduros para defender com veemência o evangelho de Cristo Jesus. Então a gente precisa, nos dias atuais, que se levantem homens e mulheres maduros, com capacidade, com conhecimento, com espiritualidade, para enfrentar as adversidades de tempos tão sombrios que a igreja está passando. Não só a igreja, como a sociedade, de uma maneira em geral. Versículo 14, ele está dizendo, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. E perfeito aqui no sentido de ter alcançado um estágio ideal, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, uma pessoa madura, ela vai ter os seus sentidos exercitados. Então, tem uma visão espiritual. Entende, compreende através da sua audição espiritual. A voz do seu Senhor não é enganado por qualquer voz, ainda que pareça a voz de Deus. Jesus Cristo nos ensina isso, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, audição espiritual. A Bíblia vai falar que os ouvidos não devem estar agravados para ouvirmos a voz de Deus. Isso tudo é simbólico, né? Suas mãos estão aptas ao trabalho. Cristo nos ensina que aquele que mete comigo a mão no arado não deve olhar para trás. Se olha para trás, não é apto. Então perceba a diferença. Então quem ainda precisa do alimento, ele não está experimentado, ele não avançou, ele não ultrapassou por essa fase. E aí, para a gente encerrar, quais são os problemas que essa pessoa enfrenta? O neófito, o imaturo, ele não foi experimentado. Então tudo para ele é novo, é recente. Ele não sabe como lidar com os seus problemas. Ele sempre depende da experiência de outro. Ele não consegue localizar na palavra de Deus, por exemplo, saída para as suas aflições. E é interessante que a palavra de Deus tem resposta, mas ele não consegue localizar. Por quê? Porque ele é menino. Ele é um bebê. Bebê sabe ler? Não. Quando a criança aprende a ler, ela ainda está na fase de alfabetização. Porque ser alfabetizado não é só você saber juntar as palavras e tirar ali uma frase, mas é você compreender o que está escrito. É o que chamam de analfabeto funcional, aquela pessoa que sabe ler, sabe escrever, mas ele não compreende um texto. Ele não consegue interpretar. Ele não consegue tirar sentido daquilo ali. Então assim é aquela criança, 5, 6, 7, 8 anos, está na fase de alfabetização, mas essa fase só vai terminar quando aquela criança tiver condição de ler e entender, compreender, interpretar o sentido daquela frase, o sentido daquele texto. Então nós temos muitos crentes assim. Abre a Bíblia, a palavra de Deus se torna monótona, se torna chata, não consegue entender nada. Por quê? Porque falta a ele essa maturidade, esse conhecimento. E isso só se dá com o tempo. Então é preciso se exercitar para sair dessa fase. O escritor aqui diz o seguinte, olha, vocês precisam de sólido mantimento. Então, a comida, a coisa boa,
ela só vem com a maturidade. O bebê fica sempre no leitinho ali, um alimento saudável, mas ele não é eficaz para uma fase da vida. Chega numa fase que o médico, o pediatra ou a pediatra tiram o leite. Olha, chega de leite. Agora vamos começar com a papinha, vamos começar a comer. Então, o amadurecimento nos leva à responsabilidade? Sim, mas também nos leva a conseguir alcançar muito mais de Deus. Então, que você possa ter compreendido essa palavra. Nunca seja um neófito. Você que está se convertendo agora, procure conhecer a palavra de Deus. Como? Leia. Leia. Procure pessoas para lhe explicar, mas leia você. Ore, peça a interpretação. E você vai caminhando e vai compreendendo. Que Deus te abençoe sempre.